Olá pessoal, eu sou Cláudio Costa e vamos apresentar o WCast Brasil. Hoje falando sobre laminados de alta pressão com a indústria Pertec. Roda a vinheta! Hoje nós temos aqui a presença ilustre de Marconi Colares, que é o gerente comercial da Pertec Laminados, e hoje temos aí conteúdo de bastante relevância para apresentar a vocês. Marconi, meu amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por emprestar o seu tempo e trazermos conteúdo para tratar junto aos lojistas, aos marceneiros. Amigo Cláudio, obrigado você pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar com toda a W Brasil aí, né? E que bom que a gente tem esse espaço aí para falar um pouquinho da Pertec, né? Pertec do Brasil, uma indústria, uma multinacional que esse ano está fazendo 71 anos de Brasil, né? Então, 71 anos não precisa falar mais nada, né? Acho que 71 anos já assina aí, já ratifica aí a qualidade, o compromisso da Pertec com o mercado brasileiro, o mercado internacional também. E é isso. E com a W Brasil, principalmente. No mercado desse que se modificou tanto, né, ao longo desses últimos 30 anos, e a Pertec ela segue consolidada, né, com produtos que têm realmente qualidade. E é uma coisa que nós sempre tratamos, né? Sempre colocamos muito em voga, que é a qualidade, ela é inegociável, né? A qualidade dos produtos, o modo como as indústrias se apresentam no mercado como um todo e a confiança que leva nós, da Rede da Brasil, em seguirmos com essas indústrias, e aquilo é muito melhor tratar de negócios com nossos amigos. A confiança ela está sempre acima de tudo. Vamos lá, Marconi. Nos diga aí o que é o HPL. HPL, né, a sigla aí que vem do High Pressure Laminate, laminado de alta pressão. É difícil conhecer um produto que tem uma resistência tão grande como um laminado de alta pressão. Então é um produto extremamente resistente, resistência superficial, resistência mecânica, e aliado isso aí a diversificação de mix bem legal. E produtos assim, inovadores, a gente está sempre inovando, né? Sempre buscando alguma alternativa diferente para o mercado. Então, é um produto que quando a gente coloca ele na mão do marceneiro, na mão do arquiteto, a gente está dando a ele ferramentas espetaculares para, junto com a criatividade dele, eles fazerem projetos e ambientes aí fantásticos. Então, a gente tem aí uma mistura de papéis. Então, a gente tem camadas internas de papel impregnados com resina fenólica e a superfície um papel decorativo impregnado com resina melamínica. E a junção desse material, desses papéis, a gente forma um sanduíche, isso vai para uma prensa, alta pressão e temperatura. Quando a gente fala em alta pressão, é alta pressão mesmo, a gente está falando aí em torno de 100 kg por centímetro quadrado, né? Durante lá uma hora e meia, a 120, 140 graus, dependendo do produto aí. Então, esses papéis eles se fundem, né, totalmente. E aí você tem um produto extremamente compacto. E algumas das características do laminado é essa resistência superficial. E aí praticamente não tem porosidade ali, então é um produto que não absorve água, né? A gente diz que não é nem resistente à água, ele é a prova d'água ali, aquela superfície. E com isso ele já dá aí uma versatilidade de aplicações fantásticas, né? E é um produto que, por conta disso, ele tem uma limpabilidade espetacular. Então, me perguntam, como é que eu limpo o laminado? Passa um paninho ali com água, com álcool ali, um produto neutro, e está limpo o laminado. Ele não vai absorver, ele não vai ter ali nada impregnado ali na superfície dele. E ele fala quando se fala em laminado de alta pressão, o próprio nome já se autoexplica. Até porque a alta pressão, ele quer dizer que esse produto ele tem resistência mecânica superior a outros produtos que se encontram no mercado. Então fala-se sobre a questão da limpeza, que ela é mais fácil, o tipo de aplicação. Então eu gostaria que nós desmistificássemos aqui a questão da aplicabilidade,
porque fala-se apenas do HPL, do laminado de alta pressão, para aplicação em móveis. Só que nós sabemos que não tão somente em móveis. Então, por favor, discorra. Perfeito, Cláudio. E aí, voltando até o processo de produção lá, isso explica isso legal, a gente consegue produzir laminado desde 0,6 milímetros de espessura até 22 milímetros de espessura. Tá? Então, ou seja, estamos falando 22 milímetros, eu falo que o negócio é bruto. Bem, né? Robusto. Robusto. Bem robusto. E aí, dependendo da espessura do laminado, a gente vai dando a aplicação do produto. Tá? Outro processo interessante, aí, que faz parte ainda do processo que eu acabei não comentando, é o seguinte, quando a gente coloca ele lá na prensa, então ele é colocado em cima dele uma chapa de aço. E essa chapa de aço, ela é a responsável por dar um acabamento diferenciado no laminado, né? Alguns chamam de texturas. E aí, hoje, para você ter uma ideia da amplitude do laminado, a gente está falando aí de diversas espessuras, de 0,6 a 22, estamos falando de mais de 170 padrões de cores diferentes, então sejam cores unicolores, padrões unicolores, madeirados, fantasia, então são mais de 170 padrões e 24 tipos de texturas diferentes. Então você pode combinar padrão de cor com textura. Então, por exemplo, até trouxe aqui para ilustrar isso aí, é bem legal. Eu tenho aqui, por exemplo, uma série de amostras de laminado no tom preto, onde você vê texturas diferentes. Tá? Então eu posso pegar qualquer padrão da cartela e brincar com as texturas. Então imagina as possibilidades que a gente dá aí aos marceneiros e aos arquitetos. E aí você falou de espessura. Então vamos lá. Quando eu fabrico aí um laminado de 0,6, 0,8, até 1 milímetro, a gente destina ele muito ao segmento madeireiro, né? A revenda, a indústria madeireira. Então é o laminado que o marceneiro vai pegar aqui, vai colar aqui no móvel sobre o MDF ou sobre o compensado, né? E aí você vai ter uma impermeabilização, além da beleza, e vai dar uma resistência singular, tá? Então, você pega, por exemplo, o MDF cru, né? Passa aqui, faz a aplicação dele, então você vai ter uma superfície ali bem isolada com excelente acabamento. E aí, quando a gente aumenta essa espessura, vai para 1,3 milímetros, a gente pode aplicar esse produto em parede, então como revestimento de parede. E aí vem uma pergunta interessante quando eu falo isso. Quando parede, mas eu posso aplicar em que situação? Como é? Em que parede? Né? Então, sempre na alvenaria ali rebocada, ou até mesmo uma parede que você tenha já um revestimento cerâmico. Aquele revestimento, às vezes, que você não aguenta mais olhar para ele, né? Que você olha assim, meu Deus do céu, como é que não consigo mais olhar para esse danado aqui? Só que você, quando vai para um processo de reforma, de quebrar, tirar, você tem todo um transtorno ali de obra que a gente sabe que é complicado. E o laminado, ele permite uma obra limpa. Então você consegue aplicar sobre o revestimento cerâmico, tá? E aí até me perguntam também, mas aí tem um problema, e o banheiro ali, a área do boxe. Pode aplicar dentro do banheiro também. Então, isso prova que o produto é resistente à água, como eu estava falando. Então, dentro da área do box, pode levando água ali do chuveiro toda hora, todo instante, não tem problema absolutamente nenhum. Ele pode ser aplicado nas áreas úmidas tranquilamente. Tranquilamente. Agora, lógico, tem que ter uma aplicação, uma boa aplicação, né? Uma aplicação com uma pessoa especializada, um técnico especializado, um marceneiro ou alguém que tenha realmente essa habilidade para saber aplicar. E aí a gente vai evoluindo, com 2 milímetros a gente pode usar para chão, para o piso, revestimento de piso. Tá? Quando você vai aí para 3 milímetros, por exemplo, a gente usa muito ele para essa fabricação de estandes de feira. Então você tem essas feiras, esses eventos, aquelas, né, paredes ali de stand, é feito usando o nosso produto. Até porque ele exige uma durabilidade maior, né? Porque ele passa por uma severidade, né? Então Perfeito. Ele precisa de um produto mais robusto. E que ele resista a toque, até a própria trabalhabilidade. Então ele precisa vestir de uma qualidade ainda superior para esse tipo de aplicação. Ele pode vir também para o segmento madeireiro, tá? Do mesmo jeito. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um laminado para a gente ver. Esse está se usando bastante hoje como revestimento, como portas. Então, frentes de armários, né? Gavetas. Por quê? Pelo peso, pela praticidade. Então, você encaixa, ele tem 4 milímetros, já encaixa num perfil, substitui aquele velho vidro ali pintado, com muito mais resistência, até beleza mesmo, uma textura diferenciada, tá? Você pode ter uma situação onde o miolo pode ser na cor da superfície ou próxima dele, tá?
Então é uma linha especial que a gente tem chamada Colocó. Então você consegue... normalmente o miolo do laminado, né, Cláudio, ele tem essa coloração aqui, né, um pouco amarronzado. É o âmago, né? O âmago do papel craft, do papel ali, craft, que tem a cor do papel craft. Mas aí a gente consegue hoje fazer, falou hoje, mas já há muito tempo, ele com o miolo na cor da superfície. Então você vê que dá um acabamento, isso aqui fantástico, tá? Então isso pode ser usado para móveis. Detalhe, toda vez que a gente passa do 3 milímetros em diante, é comum no mercado, e a gente também chamar ele de TS. Tá? Sim. Então, o TS ou o laminado compacto também é outra opção, ou estrutural. Então, recebe esses nomes, mas enfim, seja TS, seja compacto, seja estrutural, sendo Pertec está espetacular e você tem um bom produto na mão. Então, 4 milímetros, 6 milímetros também usado para painéis de forma geral, 8 milímetros, 10 milímetros, a gente pode usar, por exemplo, para revestimento de parede. Então, hoje é muito comum você usar também em obras comerciais, principalmente, o 8 milímetros na parede, bota ele sacando um pouquinho na parede com uma estrutura metálica aqui por trás, e você faz, inclusive, cria uma praticidade espetacular, que é você fazer tipo o sistema shaft. Então, você pode circular por trás dele, né? Tubulação, elétrica, então tem essa facilidade. E, dependendo de como você instale, você pode tirar e colocar ele facilmente. Então, ele gera uma praticidade muito grande. Quando a gente faz o laminado, né, o estrutural, compacto, o de 8 milímetros, 8, 10 milímetros, a gente pode usar também ele para exterior, sabia disso? Sim. Para fachada. Então, tanto para fachada como mobiliário externo, tá? Não só fachada. E aí, a diferença, na verdade, a característica do produto é a mesma, visualmente é a mesma, porém, quando a gente joga ele para exterior, seja fachada, seja mobiliário, ele recebe uma película de proteção que vai dar resistência UV ao material. Eu costumo brincar dizendo que de brinde ele ainda é anti-pichação. Sim. Tá? Então você pichou, vem com uma estopinha aqui com solvente e tal, passou, tá limpo. Então ele tem essa praticidade. E quando vai para mobiliário externo, além da resistência aos raios UV, você ainda tem uma resistência muito grande a risco. Tá? Então, assim, ele tem toda essa versatilidade, é muito legal. E aí você vai, né, 12, 15 milímetros, 20 milímetros, aí 20 milímetros para tampo de mesa, 10 milímetros para tampo de mesa, é muito usado, tampo de mesa, balcões, mesas de escritório. Quando você quer resistência, né, design, beleza, diferenciação e, acima de tudo, resistência, a gente está aqui diante do melhor produto que o mercado pode ter hoje. E quando nós falamos, Marconi, das cores, né, você citou ali que em uma única cor nós conseguimos alçar ele para vários acabamentos, né, que são as texturas diferenciadas. Isso se aplica apenas para os unicolores ou também se aplica também para todos os padrões amadeirados? Todos os padrões madeirados também. Tá? Então você pode ter essa brincadeira, essa variação aí de textura tranquilamente. Ou seja, eu transformo um item para mais de 24, né? Ou seja, um item de uma determinada cor, eu tenho ele a possibilidade de 24 acabamentos. Opções. O que faz nós pegarmos o catálogo como um todo e multiplicá-lo, caso desejemos, pela quantidade de acabamentos, é isso? É isso aí. Raríssimas exceções, tá, Claudio? Um ou outro padrão ali que tem algumas particularidades que a gente não pode mudar ali do que está em termos de acabamento. Tá? Okay. Então a gente, por exemplo, tem uma coleção chamada Real Poro, que é uma coleção fantástica, onde você, o desenho da textura, ela acompanha o veio da madeira. Ou da pedra, certo. Tá? Então essa daí é um padrão único, você não pode mudar ali, senão você perde essa característica dela, tá? Mas tirando uma ou outra situação, a maioria você pode brincar à vontade com as texturas. Tá e certo? A identificação, Marconi, dentro do catálogo de vocês, até porque ele é um catálogo bem vasto, então como é que eu faço a identificação de padrões de cores, né? Além do branco tradicional, além dos padrões unicolores e também os padrões amadeirados e também os padrões fantasia. Como é que o nosso lojista, como é que o marceneiro, como é que o arquiteto, o faça você mesmo, como é que ele consegue fazer essa identificação dentro do catálogo?
Boa colocação a sua, Cláudio. Sempre me questiona, me pergunta isso aí. Mas é bem prático o catálogo da Pertec. Primeiro, ele é separado por coleções. Então, você tem aqui, por exemplo, a Classics, a Darks, né? Serenity. Então, você tem coleções. Então, isso facilita muito esse manejo aí do catálogo. Segundo, que sempre você vai ter a amostra e embaixo da amostra você tem uma referência numérica. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo o PP 5986. Abaixo da referência numérica, a cor dele, concrete beige. E entre parênteses a gente tem duas letrinhas, que significa a textura, o acabamento. Ok. Então, isso quer dizer que essa amostra aqui está no acabamento SA, que é o acabamento espatolato. Mas, Marconi, pode ser TX? Pode ser TX, vai ser o 5986 TX. É aquilo que nós falamos há minutos atrás. Exatamente. Ou seja, ele vai usar essa característica, esse item específico, o PP 5996, salvo engano. Então ele está aqui com a característica do espatolato, Isso. Só que você pode flexibilizá-lo para trabalhar no TX como todas as outras texturas, salvo uma ou outra que não se aplica. Mas Exatamente. Existe aí o conjunto de regras, né? É isso que aí. Tanto nós, como Rede W Brasil, como também o próprio corpo Pertec, ele consegue esclarecer ao qual ele se aplica em definitivo. É isso? Perfeito, Cláudio. E aí vem até uma pergunta, né? Tá, mas como é que eu sei as texturas que tem? É legal, você até deixou aberto aqui. Sim. Já a página, onde a gente tem na cartela aqui vários padrões em preto, como eu mostrei até Sim. em amostras maiores aqui. E aí é legal porque aqui você tem exatamente o P, quer dizer ultraporo, né? BR é o brilhante, então você tem a sigla, o que significa cada textura. Sim. Então a brincadeira é essa, essa montagem mesmo. Padrão, mais textura, tá pronto o teu projeto. Aqui tem uma amostra muito interessante, essa é uma coleção diferenciada da gente, é o Luminari. Essa chapa é uma chapa que quem olha diz, pô, coisa linda, não tem outra definição para ela. O Luminari ele também é conhecido no mercado como translúcido. O translúcido, eu até trouxe uma amostra aqui para a gente ver, maior, e o Luminari ele permite isso aqui, você coloca aqui, deixa eu só abrir aqui a lanterna aqui do celular, você coloca a iluminação aqui por trás, né? E ele vai aparecer a iluminação. Então isso aqui fica muito bonito. É um painel hoje que ele se aplica, como se utiliza-se hoje muito LED, né? Perfeito. O advento do LED, então os móveis hoje vêm vestidos em sua característica com LED, então ele se aplica muito bem como pano de fundo, digamos assim. O LED por detrás do Luminari, não é isso? Exatamente. Aqui também tem uma coleção interessante, que é a nossa linha... o Perprint. O Perprint também é um produto que eu gosto muito de falar dele, porque hoje a gente está cada vez mais a gente está nesse momento de personalização, de diferenciação, né, de você ter exclusividade. O Perprint nada mais é do que aquele produto que é a paixão dos arquitetos, né? Porque ele consegue transferir para o laminado a imagem que ele deseja colocar, e isso quer dizer o quê? Personalização. Exatamente. Então imagina você pegar qualquer foto, qualquer imagem, tirar uma foto da gente aqui, né? E aí mandar ela para fora, porque a gente fazer um laminado. Eu não gostaria, porque a lataria nossa já não está tão boa assim. Então, não creio ser uma boa ideia. Meu medo é estragar a imagem do produto, exatamente. Né? Que aí você, então, que é isso? Temos que ter cuidado com isso. Mas a gente consegue fazer qualquer imagem aqui. Então, cara, imagina isso para um marceneiro, né? A gente hoje vive um momento que o marceneiro ele está cada vez mais ele está se diferenciando menos, porque ele começa a fazer aquele móvel lá, encaixotadozinho lá, como uma indústria já faz, e aí ele perde a competitividade, né? Então, quando a gente fala em marcenaria, pelo menos eu como consumidor, eu penso logo em um trabalho mais artesanal, diferente, aquela coisa mais exclusiva, né? A marcenaria ela tem a característica de entregar aquilo que é o sonho do consumidor final na sua verdadeira essência. Perfeito. Aproveitamento de espaços, fazer aquilo que o consumidor realmente pretende. E até porque, quando falamos aqui do móvel, estamos falando do sonho das pessoas. Exatamente. Então, quando se fala do sonho, é preferível e acho que o nosso trabalho é entregar para esse marceneiro o produto com uma qualidade acima da média, para que ele consiga traduzir
exatamente aquele desejo do consumidor. Você falou uma palavra muito importante, sonho, né? Exatamente. Então, o móvel é isso, é sonho, é conforto, é o cara não ter a surpresa com frustrações, né? Então, na hora que você usa o HPL, o laminado de alta pressão, ele possibilita isso, possibilita personalização, se você quiser. Então, vai lá fazer um móvel, imagina lá o quarto da criança, a criança é louco por futebol, sim, você fazer lá o armário, lá as portas do armário com imagens aí né, que tem a ver com o futebol, né, com times, com jogadores. Então, cara, isso cria um ambiente ali de conforto, né, de aconchego. Então, isso é muito gostoso, seja na casa, seja no trabalho, sim, no escritório. Então, você tem ali um ambiente realmente aconchegante. Esses laminados que nós tratamos aqui, eles são utilizados com cola de contato, ok? Só que ainda tem uma segunda opção. Sim. Hoje a gente sabe que a prática do mercado, né, é colar ele com cola de contato. Okay. Então, a velha aplicação aí. Você pega lá o MDF ou o compensado, dá aquela lixadinha ali para abertura de poros. Abertura de poro, tirar, desengordurar e tal. Passa a cola de contato aqui no laminado. Passa a cola de contato lá no substrato. Passou, esperou. Deu lá o taquezinho, cola, esfrega e tá colado o laminado. Okay. Né? É uma forma tradicional, né? Sempre foi assim, é eficiente, lógico que é, né? Porém, ela tem alguns inconvenientes ali, que é esse tempo de espera do marceneiro, né? O cheiro, cola Sim. de contato, tem um cheiro muito forte, Sim. né? A gente sabe que é prejudicial à saúde, blá, blá, blá. E aí, lógico, Pertec ela sempre junta aí inovação, tecnologia, aquela coisa toda, e busca, né, facilitar a vida de quem vai usar o produto. É aí que entra a tecnologia do pé fácil, né? A tecnologia do pé fácil. Então imagina você não precisar passar cola nenhuma, simplesmente pegar lá teu MDF, teu compensado, dá a lixadinha de sempre, limpa bem direitinho, tira lá toda a poeira lá que ficou, e aí você vem aqui com um laminado que ele é autoadesivo, tirou o adesivo, tá? Aplicou, esfregou. Ou seja, fez a pressão devida, está pronto o produto. Esse produto ele é fantástico porque traz a velocidade Perfeito. Na questão da aplicabilidade. Porque existem algumas obras que elas levam essa característica de não ter o quebra-quebra e de ter a pontualidade. Precisa de algo que seja entregue, digamos assim, a toque de caixa. Exato. Então, uma vez que esse produto ele é autocolante, entendemos que ele se aplica para esse tipo de uso. Perfeito. Ele só vai ser ruim para uma coisa. Eu tenho que ser sincero aqui. Vamos lá. Se o cara gostar do cheiro da cola, vai ter problema com ele, porque ele não vai ter cheiro. Então, brincadeiras à parte. Lógico. Isso é fantástico, né? E agora nós vamos para a questão do laminado lousa, que é um produto específico para escolas, universidades ou quem deseja ter um produto para aplicação com giz ou também para aplicação de pincel atômico específico. Vamos lá. Isso é bem interessante a gente falar, porque isso sempre gera uma dúvida muito grande, tá, Cláudio? Por exemplo, né, vou virar aqui a página até para facilitar a explicação. A gente olha aqui, por exemplo, nós temos aqui o branco, né, o branco PP60, okay. E ele pode ser no acabamento brilhante. E aí tem gente que me pergunta, Marconi, mas espera aí, tem um branco PP60 brilhante e aqui eu tenho o lousa PP60 brilhante. Pô, mas é a mesma coisa, eu estou olhando para um, olhando para outro, não estou vendo diferença nenhuma. E aí, ele está certo. Visualmente não tem diferença nenhuma. Mas tecnicamente tem uma diferença grande, tá? Então o processo produtivo do lousa, ele permite com que você possa escrever e apagar. Se você pega um PP60 brilhante normal e você escreve lá com o marcador de quadro branco, quando você tenta apagar, você não apaga direito, ele fica com toda aquela sombra, né? Alguns chamam de efeito fantasma, você fica vendo o apontamento todinho da aula anterior. A mesma coisa acontece no verde. Então você tem aqui, visualmente, ele é o mesmo 317. Mas a mesma coisa. Tecnicamente, se você for escrever nesse, o giz vai aderir. No convencional, 317, sem ser lousa,
o giz não vai aderir. Então você vai lá tentar escrever e ele não vai, né? Aí vem aquela velha história, você quebra a pontinha do giz, joga lá no cesto, a gente já viu muito isso, né? Aí o cara vai tenta de novo, vai lá, ele diz, rapaz, esse giz não está prestando. Né? E, na verdade é a questão de aderência, porque está com o produto indicado de forma incorreta. Então, ou seja, para cada situação a gente tem o produto ideal, né? Isso me fez lembrar até aqui, Cláudio, um outro produto interessante. Né? Você olha para aqui, é o quê? É o laminado só fenólico. Aqui eu não tenho investimento melamínico. Okay. Tá? A gente chama de contraplaca. Isso tem várias aplicações. Uma delas, hoje, que a revenda e o marceneiro têm usado muito, é quem trabalha com pintura. Então, laca. Sim. Então, hoje, para o processo de laqueamento, é fantástico você pegar o teu MDF ou compensado lá, cola contra a placa e faz o laqueamento aqui em cima. Por quê? Você tem uma superfície extremamente lisa, né? Muito mais certinha, então não vai te dar tanta dor de cabeça. Quem faz laca sabe disso, tem que amassar, lixar, amassa de novo, praia, não sei o quê. Então aqui não, aqui você já tem uma superfície que ele já prepara a tua superfície para você laquear ali dentro de um processo de praticidade muito maior. E sendo que esse produto, ele precisa, no meu entender, para que se alcance a excelência no acabamento final, o ideal é a aplicação do Prime, Sim. que é para fazer a cobertura do substrato, e após isso entrar com a pintura. Perfeito, até porque o acabamento, ele, claro, pode ser aplicado o acabamento direto, só que para trazer mais qualidade, o ideal é a aplicação do Prime, que é o fundo preparador, como queiram chamar, e aí a partir daí aplicar o acabamento final. Hoje, toda nosso laminado tradicional, nossa cartela de cores, ele já é um produto que ele tem já uma resistência muito boa aí, em termos da propagação de chama, né? Aquela propagação de fumaça, etc. É tanto que ele já é classificado ali na classe 3, né? de bombeiro ali. Ok. Tá? Mas eu ainda posso fabricar ele com a característica fogo retardante. Sim. Então, no processo produtivo, a gente ainda pode modificar e ele passa a ser o que a gente chama de FP1. Tá? Então, ele passa a ser fogo retardante e ele sai ali da classe 3 para a classe 2. Tá? E isso pode ser usado aonde? Em tudo. Em todos os materiais que a gente falou. Seja no moveleiro, seja numa parede, seja na fachada, seja no estrutural, seja num forro, que a pessoa queira usar um laminado estrutural para forro, né? E nós tratamos de, numa única cartela, entregando diversas possibilidades, com diversos padrões de cor, com diversas texturas, e isso, digamos assim, mais ou menos explica o que é que esse catálogo veste, a título, aquilo que eu volto a dizer, a questão da qualidade, ela é inegociável. E ainda digo o seguinte, viu, Cláudio? Vou dizer tanto para o marceneiro aí, então quando o marceneiro se deparar aí, o marceneiro, a indústria, enfim, o profissional de forma geral, ou até o consumidor final, né, se deparou aí com uma situação de que, rapaz, como eu vou resolver isso aqui? Que produto eu coloco aqui para resolver isso aí? Então, procura o lojista, né, lá, o lojista que ele costuma comprar, a loja lá de preferência dele, chega para o lojista e diz, eu tenho esse problema aqui e eu queria uma solução. E aí agora eu digo para o lojista, se você na hora não tiver a solução, não diz que não tem, não. Fala primeiro com a gente, porque se brincar, a gente vai ter a solução para isso, tá? Então, ao longo desses 24 anos de Pertec, já me deparei com muitas situações aí. Então, para você ter uma ideia, a gente já usou TS para fazer brinco. Então, o cliente lá ele fazia bijuterias lá, uns brinquinhos lá com o MDF. E aí, me desculpa o MDF, mas quando a mulherada entrava lá no chuveiro, esquecia de tirar, molhava e aí um brinco virava 3, né, em termos de espessura. E aí, resultado, a solução dele usava o laminado estrutural, tá? E deu certo. Então, assim, são as mais diversas possibilidades, tá? Então, conta com a gente, não diz não, procura a gente, procura você aí, né? E aí a gente vai ver se tem uma solução para resolver o problema do lojista e do cliente do lojista. E pegando esse gancho, pessoal, fique bem claro o seguinte, para vocês lojistas que estão conosco com o W Brasil, o que ele sinalizou caso aconteça alguma necessidade de um tira-dúvidas do marceneiro, do arquiteto, do consumidor final,
usem a estrutura, não só nossa, como da Brasil, até porque a nossa ideia é apoiá-los 100%. Nós vamos fazer chegar a quem de direito na Pertec e juntos nós vamos solucionar o que ocorreu. Então vocês têm todo esse apoio, façam valer, usem a estrutura, até porque tudo isso é criado para vocês. Então, de modo muito orgânico, nós tratamos aqui de praticamente toda a linha da Pertec. Segue aqui mais uma vez o nosso agradecimento por toda a infraestrutura a qual a Pertec entrega, a presença de nosso amigo Marconi Colares, que veio aqui para nos visitar, para emprestar o conhecimento que eles têm e toda esse modo leve de como se apresenta. Então foi muito interessante o que nós tratamos aqui. Marconi, mais uma vez, nosso muitíssimo obrigado. Geraldo, obrigado você mais uma vez aí pelo convite e estamos juntos, meu amigo. Conta com a gente. E para vocês que assistiram a esse episódio, eu volto a lhes pedir: curtam, compartilhem, se inscrevam, porque tem muita coisa sendo tratada e teremos aí a cada dia mais conteúdos com mais relevância e tudo isso para vocês. Um abraço!